A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos do curso do doutorado. E claro que a gente fez uma divisão aleatória da obra que foi proposto para a gente fazer reflexões, a obra de Alistair McGrath, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Pegamos então a primeira parte, que é a parte histórica, estamos fazendo reflexões sobre essa parte histórica. E hoje então, na página de número 95 do livro, se você quiser fazer a leitura, o acompanhamento, seria então do ano 1500 a 1750, os períodos da Reforma e da pós-Reforma. Essa aula vai fazer essa reflexão. Então, se nós estamos falando a partir do ano 1501, nós já estamos no século XVI, né? O primeiro ano do século XVI. E no século XVI, até o século, ou seja, de 1501 a 1600, e depois no século XVII, 1601 até 1700, nós temos vamos dizer assim, um novo período da teologia cristã, da teologia ocidental. Os métodos da teologia medieval, eles são paulatinamente abandonados, paulatinamente pensando no cristianismo católico e muito mais rápido no cristianismo protestante, né? O protestantismo vai abandonar as escolásticas muito rapidamente. A teologia medieval, né? O método, a escola da teologia predominante na igreja medieval. O movimento então mais significativo do século XVI, sem dúvida alguma, foi a Reforma. A Reforma, tanto a Reforma protestante como as reformas que vão ocorrer devido a esse epicentro de mudanças. Qual era o objetivo então da Reforma? Nós já estamos falando na época da Reforma. O que objetivava a Reforma? Bom, a Reforma objetivava a volta da Igreja Ocidental, seria aos fundamentos da Bíblia, ou seja, ter uma igreja bíblica. E a Reforma então irá levar às igrejas, ou à formação das igrejas protestantes. E esse é um período também que irá ocorrer a globalização do cristianismo, né? Que é o período da expansão do cristianismo europeu, porque a Europa inicia a expansão marítima, né? Tanto pela Europa católica, especificamente os países ibéricos, Portugal e Espanha, que vão dividir o Novo Mundo em América Espanhola e América Portuguesa e vão divulgar o cristianismo católico europeu. E no caso da América do Norte e de algumas outras regiões da América, nós teremos o avanço da fé protestante. Então é a expansão. Agora, é importante nós compreendermos, já que entramos nessa aula 7ª falando sobre o período da reforma, sobre o termo reforma, né? Reforma. Como que os historiadores e os teólogos também utilizam o termo reforma em referência à Europa Ocidental, obviamente. E quando a gente fala de reforma, a ideia é que se pensou em reformar uma estrutura já pronta. Ou seja, seria mudar algumas coisas e adaptá-la às novas realidades da igreja. E quando se fala de reforma, a gente pensa, especificamente na reforma protestante, a gente pensa em
nomes relevantes desse período, que é o Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e João Calvino. Esses nomes se destacam quando se fala em reforma. Como eu já disse, o objetivo da reforma mesmo era uma reforma moral, ética, teológica, algumas doutrinas para que fossem bíblicas, né? E também a instituição, a própria igreja, a instituição igreja precisava passar por um processo de reforma. Inicialmente, então, até pelo menos o ano 1525, a reforma basicamente ficou restrita em torno de Martinho Lutero, da Universidade de Wittenberg, que seria hoje a região do nordeste da atual Alemanha. Na época não existia Alemanha, né? A partir de 1520, aí a reforma ganha força de maneira independente, no caso da cidade de Zurique, Berna e Genebra, mas Estrasburgo também, né? E outras cidades-estados. Mas a partir de 1520, basicamente, ela chega em Zurique, que era uma cidade independente na época, na Suíça, atual Suíça. Posteriormente, então, o destaque vai para Genebra, porque Genebra vai ser a sede importante desse protestantismo na perspectiva de João Calvino, protestantismo reformado. Bom, Genebra, na época, era uma cidade-estado, então, independente, e teve como liderança desse movimento João Calvino. O movimento da reforma, ele é bem complexo e heterogêneo, né? Às vezes o aluno, de uma maneira geral, o aluno mediano, ele vê a reforma como sendo um movimento homogêneo, né? Então nós precisamos desconstruir isso. Você está fazendo doutorado, você já percebeu a pluralidade, ou seja, as muitas reformas, né? Não dá para falar de uma reforma. E se quiser usar o nome de reforma para todos esses movimentos, tem que considerar a complexidade e a heterogeneidade da reforma. Por quê? Porque ela não tratou apenas de um assunto religioso, que é o mais importante, já que essa é uma sociedade extremamente religiosa, né? Ela vai tratar de assuntos ou de questões sociais, políticas e econômicas. Então, imagina a complexidade disso tudo, né? E você sabe que a reforma ela vai variar de país para o outro. Cada país vai ter a necessidade de uma reforma especificamente. O que nós precisamos entender é que é o contexto histórico de cada país tem que ser considerado. Muitos alunos me perguntam, isso não está no nosso livro, mas muitos alunos fazem a seguinte pergunta: professor Alberto, por que naquela região do nordeste da Germânia, né, os povos germânicos, Alemanha, né, no nordeste da atual Alemanha, por que foi tão fecunda a reforma? Por que funcionou tão bem lá? A França também tem um primeiro momento que a reforma vem com tudo sobre a França, e a Inglaterra, nos países escandinavos. E por que ela não desenvolve com o mesmo fervor nos países ibéricos, especificamente na Espanha e em Portugal? E aí entra a questão histórica, as questões históricas que são relevantes e importantes para você que está fazendo doutorado. É importante você entender essa questão. Tanto a Península Ibérica, e isso tanto a Espanha como Portugal, eles se transformaram em nações católicas, já eram católicas, mas o catolicismo foi fundamental para a guerra de reconquista
dos seus territórios, porque se você certamente já viu na expansão islâmica que a partir de 711 os árabes atravessaram o Estreito de Gibraltar e invadiram a Península Ibérica. E por muitos anos teve ali o Califado de Córdoba. Então, tanto Portugal como a Espanha tiveram guerras para expulsar os árabes, os mouros, né? Até que no reinado de Fernando de Castela, aliás, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, com a união entre esses reinos, já que a Espanha formada por vários reinos, era formada por vários reinos, né, até a união, e expulsar então e tomar Granada. E aí o país ficou então pacificado como um país católico. Então o catolicismo foi fundamental nessa guerra de reconquista, essa guerra santa, né, essa guerra religiosa para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Então eles não estavam vivendo uma necessidade de uma reforma religiosa, eles viviam uma outra realidade, não tinha nada a ver com a realidade das cidades independentes, por exemplo, de Zurique, Berna, Genebra, ou mesmo a região de Paris, onde tinha grandes universidades que tinham necessidade de uma mudança religiosa. Então são contextos históricos muito diferentes. Muito diferentes. É por isso que não tem não tem o mesmo espaço que ocorreu no caso da Alemanha, ou o Nordeste da Alemanha, nos países escandinavos. Eles viviam uma outra realidade histórica. Por isso que nós não temos o mesmo desenvolvimento da reforma nessas nações. Claro que existem outros elementos e também a maneira firme que a Igreja Católica reagiu, né, a maneira rápida que ela reagiu em muitos locais, utilizando de força bruta para impedir a disseminação do protestantismo. Então, independentemente dessas questões, a reforma variava muito de país por país. A Igreja Católica, representada pelo Papa Paulo III, ela então, a princípio, impediu que se reunisse, que se fizesse um concílio para pensar sobre a reforma da Igreja. Mas quando ela percebeu a perda de territórios, de espaços políticos e econômicos importantes, ela não teve outro caminho senão, relutantemente, o Papa Paulo III teve que convocar o concílio, que foi na cidade de Trento, por isso o Concílio de Trento em 1545. Mas você vê que se nós considerarmos que a reforma começa por 1519, 1517, Lutero fixa as 95 teses. Vamos pegar a partir de 1520, aí você coloca mais 25 anos, então depois de 25 anos que eles viram que não tinha saída senão realmente fazer um concílio, né? Isso devido à expansão da reforma, que estava envolvendo toda a Europa. E, além disso, a reforma também vai, através dos puritanos, atingir a América do Norte. E a Igreja Católica também, como eu já disse, vai dividir as Américas e vai iniciar um processo de catolização da América Latina e partes da América também anglo-saxônica. Lembrando que a América, quando eu falo América Latina, eu estou falando do México até a Argentina, né? Todos os países, basicamente o México na América do Norte, toda a América Central e toda a América do Sul, eu chamo de América Latina, porque a influência espanhol e português, línguas do tronco latino. E a América anglo-saxônica seria, então,
basicamente o Canadá e os Estados Unidos hoje, que é a língua francesa e inglesa, né? No caso do Canadá é bilíngue, no caso dos Estados Unidos apenas o inglês. Então, quando eu falo em América Latina, eu penso do México até a Argentina, né? E quando eu falo de América Anglo-Saxônica, estou me referindo especificamente a Estados Unidos e Canadá. Então, a expansão católica para a América se deu através da nova ordem militar religiosa, e veja que é bem de uma guerra de reconquista, né? Do espanhol, que vai criar a Companhia de Jesus. Ele veio criar a, a Companhia de Jesus para levar o catolicismo às muitas regiões, né, tanto da América como da África, como da Ásia também. Então, quando se fala em reforma, eu não posso achar apenas que é a reforma protestante, né? Eu tenho que pensar nas reformas, pelo menos no sentido mais abrangente, eu teria 4 reformas, no sentido mais abrangente, assim, geral, mais lato, né? Eu teria a reforma luterana, a reforma calvinista, de João Calvino, a própria reforma católica, denominada de Contra-Reforma, e a reforma radical anabatista, né, que é a mais radical de todas. Agora, estritamente, se eu vou falar estritamente de reforma, eu vou pensar em reforma protestante. Claro que vai excluir a reforma católica, eu vou pensar reforma protestante. Só que protestante é de que houve o protesto, né? Então, especificamente, quando eu falo de reforma estritamente, eu me refiro à reforma protestante. Aí eu tenho que pensar na reforma luterana, calvinista, anabatista, mas também no anglicanismo, né? Agora, academicamente, eu ainda vou pensar em termos de usar esse termo reforma. Dentro dessa reforma protestante, eu tenho que pensar na reforma que ficou conhecido como reforma magistral ou ministerial ou principal, né? Aí vai depender de cada autor. E quando eu estou falando nessa reforma magisterial ou ministerial ou principal, eu estou pensando em luteranismo, em calvinismo e anglicanismo, porque essas grandes reformas foram reformas que tiveram a união com as autoridades, com o magistério. Então eles tiveram o apoio das autoridades. Você vê que o anglicanismo é o rei Henrique VIII, que inicia depois a Elizabeth, a era elisabetana, o rei Tiago, mas tem força de Estado, né? O caso do luteranismo também, os príncipes alemães protestam, né? O caso do calvinismo também, porque se institui um governo republicano em Genebra, mas é um governo. Então, eles estão ligados às autoridades. Então, academicamente, a gente vai chamar essa reforma de reforma principal, ou reforma magisterial, ou ministerial. Devido a esse relacionamento com as autoridades, com os magistrados, né, com a autoridade. Né? E do outro lado, nós vamos ter a reforma radical. A reforma radical é aquela que não dialoga com as autoridades seculares. Né? Basicamente, os anabatistas, que tem muitos anabatismos também, né? Que vai dar as igrejas livres, que vai dar nas igrejas livres. Bom, o termo então protestante, ele é cunhado a partir da chamada Dieta de Speer. A Dieta de Speer foi aquela onde o Sacro Imperador Romano Germânico declarou que não poderia haver tolerância para a pluralidade religiosa. Era só o catolicismo mesmo que deveria
até porque o nome do império é o Sacro Império Romano Germânico, né? Então tem a Igreja Católica como a grande padroeira disso. Então o imperador Carlos, ele entendeu que não devia ter protestantes, né? Não devia ter, obviamente protestante, mas não outras confissões, apenas a fé católica. Então ele votou pelo fim da tolerância religiosa. E aí em abril, isso foi em fevereiro, em abril de 1529, 6 príncipes alemães e 14 cidades independentes, cidades-estados, protestaram contra essa decisão da dieta de Speer, né? E então aí a partir de 1529 é que os reformadores passaram a ser chamados de protestantes devido a isso. Então, pensando nisso aí, eu tenho então que analisar algumas coisas aí. Partindo desse princípio que só a partir de 1529 que o nome foi Reforma Protestante, então antes de 1529 o que nós tínhamos? Tínhamos a Reforma. Aí protestante é a partir desse episódio de 6 príncipes alemães e 14 cidades que protestaram. Já o termo evangélico, ele era usado na literatura das mais diferentes facções reformistas. Então você vê a expressão evangélica na literatura da Universidade de Wittenberg, de Lutero, mas também em Zurique, em Genebra, na Universidade de Genebra, até na França também já se ouvia esse termo evangélico. Então, eu posso dizer que utilizar a expressão protestante para o evento antes de 1529 seria, sim, um anacronismo, né? Ou seja, um erro cronológico. Porque, de fato, esse termo foi cunhado a partir dos eventos da Dieta de Speer em 1529. Então, se você utilizar esse termo antes, a gente fala, é o dia da Reforma Protestante, né? 31 de outubro de 1517, mas há um acronismo aí, né? Teve o dia da Reforma, né? Protestante, a expressão ela é cunhada a partir de 1529, aí que ela vai morosamente se identificando com os que protestam contra esse edito da também declaração do Império, do Sacro Império Romano Germânico. Agora, a Reforma Luterana, ela se deu então nos territórios germânicos liderados por Martinho Lutero. A base era a doutrina da justificação, então tinha um forte teor religioso nesse, porque o ponto central do seu pensamento é religioso, é a questão da doutrina da justificação. Bom, a princípio foi um movimento acadêmico, né, porque era assim mesmo que era, né, era nas academias, nas universidades, e esse foi o caso. Lutero, ele era professor de estudos bíblicos na Universidade de Wittenberg, e nós sabemos que a Universidade de Wittenberg, na época de Lutero, não era relevante, não era uma academia importante, né? Ela ganhou notoriedade após Lutero ter fixado as 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, né, considerando o ano de 2020, nós temos 503 anos atrás, né? Essas 95 teses era um protesto, né, uma repulsa, um protesto contra a venda das indulgências. Na verdade, se estava vendendo indulgências porque precisava de dinheiro, de recursos para construir a grande Catedral de São Pedro em Roma. E nós precisamos entender também a questão da indulgência, né? Para o pensamento da época, indulgência, na verdade, por isso que Lutero se revoltou, porque o pensamento era o seguinte: não era compra de perdão, a essência da indulgência, mas era o que? Um sentimento de gratidão. Essa era a perspectiva da indulgência. Porque a doação de dinheiro
era uma consequência natural pelo perdão que Deus deu para a pessoa. Então a pessoa está satisfeita com o grande amor de Deus, ele ia doava dinheiro para a igreja. Não, não era uma condição para isso, né? Na verdade, ele fazia por gratidão. Então não era uma coisa estranha a ideia. O conceito havia sido, infelizmente, o quê? Distorcido e interpretado de maneira equivocada. E aí saiu daquela ideia, então, da gratidão pelo perdão para a compra do perdão. Quer dizer, foi para outro extremo. E aí que Lutero vai protestar contra esse abuso. Então, na verdade, no fundo, ele não estava contra a indulgência em si. O problema é que a indulgência tinha modificado, tinha saído do seu caminho da ideia da gratidão para a compra de perdão. Então, o conceito de perdão pela graça havia sido corrompido. Então, a reforma luterana, ela iniciou mesmo, efetivamente, a partir de 1522. Né? Foi mais um debate, um grande debate teológico, que não era estranho às universidades você fixar a sua tese lá para discussão. Isso aí não é anormal, isso, né? Porque tem gente que pensa, olha, quando Lutero pegou as 95 teses e colocou lá na porta da Catedral de Wittenberg, começou a reforma. É hoje, essa simplicidade da gente, né? A gente fala hoje de uma maneira tão simplista, né? Mas você, né, que está fazendo o curso do doutorado, você não pode ser simplório assim, né, irmão? Você tem que saber que isso era uma prática normal, você colocar teses na porta para discutir, não foi. Agora, o que realmente o negócio pegou fogo é que, nesse momento, coincidentemente, inventado a imprensa. E foi impresso esse material, e aí ganhou um nível, eu diria que seria mais ou menos o seguinte: sabe você postar uma coisa hoje, né, considerando a realidade de hoje, imagina você postar um assunto aí que para discussão, e aquilo tomar uma viralização ao ponto de virar um problema para a instituição da época, que era a Igreja Católica. Então, aparentemente, demorou para que as coisas realmente chegassem àquela situação. Você vê que o Lutero ele, ele faz a dedicação da obra dele para o Papa, porque ele achava que o Papa era mesmo um homem de Deus, então nem ele tinha essa, inicialmente, nenhum tipo de ideia de quebrar a igreja, não era isso. Ele queria corrigir erros, reformar certas ideias. Na verdade, ele queria até reinterpretar corretamente o motivo da indulgência. Ele não queria que ficasse a distorção. Em outras palavras, o catolicismo distorceu a sua própria doutrina, e Lutero queria trazer de volta o âmago, a origem da doutrina da indulgência, não distorcer daquele jeito. Quer dizer, ele não fez nada errado. Se você for fazer uma análise hoje, histórica, cuidadosa, Lutero realmente ele não se revoltou contra a igreja, ele se revoltou contra práticas que a própria igreja tinha corrompido, mas que ela também não acreditava. Tanto é que depois ela fez a reforma e tirou isso. Só que, né, quer dizer, se ela tivesse feito a reforma do Concílio de Trento antes de Lutero ter levantado a questão, não haveria nem reforma. Veja que situação, né? Apenas uma reflexão aqui, né? Já que aqui é um momento da gente fazer as nossas reflexões. Não existe ser na história, né? Não tem isso, mas apenas para vocês verem os apontamentos que a igreja ela vai pegar muitas críticas protestantes e ela vai verificar que tinha tanto fundamento que ela mudou. Isso você vê no Concílio de Trento. Ela mudou, ela falou, não, realmente isso aqui não pode, né? E isso vai, inclusive, ajudar a ela manter a sua hegemonia e diminuir a força da crítica dos protestantes, né? Porque, não, mas nós também não cremos mais nisso, tal, né? Então, ia mudando, né? Lutero foi condenado em 1521 pela Dieta de Worms, né? Aí há o rompimento, né? Porque ele foi condenado por falsa doutrina. E ele não criou nenhuma falsa doutrina, nada.
Pelo contrário, ele estava voltando para a doutrina da Igreja Católica, né? A Igreja Católica que tem, se você pegar hoje o pensamento que é indulgência, na Igreja Católica não difere muito do que Lutero estava dizendo, que devia ser a gratidão, etc. Lutero foi levado para o castelo em Wartburg, pelo rei Francisco da Saxônia. Foi sequestrado, né? Assim, aquele sequestro, entre aspas, para proteger a vida de Lutero, ele refugiou lá. O problema é que nessa ausência, Andreas Bodenstein von Karlstadt, ele iniciou um programa de reforma e começou a levar Wittenberg, na verdade, ao caos, né, ao nordeste da Alemanha. Então, passado um tempo, Lutero retornou para Wittenberg e fez um programa de reforma eclesiástica e social, né? O movimento permaneceu então restrito aos territórios alemães, exceto a Escandinávia. A Escandinávia recebeu a reforma luterana. A Escandinávia é luterana, né? Politicamente foi uma reforma conservadora, né? Por que ela é considerada conservadora? Porque ela manteve a estrutura social de autoridade. Ela manteve o príncipe, a ideia, o conceito do príncipe divino, né? Das autoridades emanadas por Deus, foi mantido. Então, nesse sentido que ela é conservadora. A outra reforma importante é a reforma proposta por João Calvino, e acabou tendo maior divulgação e maior penetração. Um dos motivos porque ela era mais liberal e era mais adequada para a burguesia nascente, né? Essa questão, essa leitura material da história, ela tem um certo fundamento, né? Se percebe isso, que o calvinismo realmente dava mais respostas imediatas para a mudança do sistema político e social, né? E essa reforma é que vai gestar as chamadas igrejas reformadas, que é a igreja presbiteriana, né? A igreja reformada holandesa, né? E ela vai desenvolver então na chamada Confederação Helvética, né? A Suíça. Iniciou com reformas voltadas para a ética, tá vendo? Ela trabalhava a ética e também o culto, né? Para que a igreja tivesse padrões bíblicos. Então, nesse sentido, diferentemente de Lutero, do próprio Zwinglio, o calvinismo ele vai atender uma demanda da nascente burguesia que também tinha necessidades espirituais, né? Não pode também achar que foi só uma perspectiva material. A gente faz esse link porque sociologicamente, antropologicamente, historicamente, você tem o famoso livro lá do o calvinismo, né, ou o protestantismo e o espírito, né, do capitalismo, né? Então a gente não consegue dissociar isso, porque de fato a ética calvinista ela foi muito importante para esse novo momento, né, esse novo mundo que se nascia. E diferentemente de Lutero, o Zwinglio, ele foi sucedido por Heinrich Bullinger e posteriormente o próprio João Calvino, né, que vai aplicar então as reformas dirigidas à igreja, à sociedade, sobre a ética, mas extremamente influenciado pelo humanismo cristão. E é por isso que nós podemos observar que o calvinismo teve maior aceitação e maior penetração, né? Teve maior crescimento, era uma resposta mais apropriada para aquele momento. Essa reforma ela não tinha natureza acadêmica,
Não é aquela briga que nem Lutero começou a discutir a justificação pela fé lá na academia e depois vai vir, não, ela vai de uma outra perspectiva, né? A Igreja Reformada foi organizada a princípio então por Ulrico Zwinglio, depois pelo seu sucessor Bullinger em Zurique, depois vai para Berna e finalmente para Genebra sob a direção de João Calvino e Teodoro Beza. Então, entre 1520 a 1560, foi Zurique a sede do protestantismo na Confederação Helvética. Depois a cidade de Berna e finalmente Genebra. Então, Genebra vai adotar um sistema também muito mais adequado para o momento político. Não é mais aquele direito divino dos reis. A ideia da república, né, das coisas públicas. Isso, obviamente, são motivos que vão fazer com que o calvinismo seja muito mais vigoroso do que o luteranismo. Intelectuais como Calvino, Beza, vão fundar algo muito importante em Genebra, que é a Academia de Genebra, a partir de 1559, para formar pastores, né, formar ministros reformados. Bom, a Igreja Reformada ou Igreja Calvinista, academicamente a gente já não fala mais calvinista, né? E não, hoje tem muito isso, né? Você é calvinista? Calvinista? Não é mais um termo apropriado para as igrejas reformadas. Por quê? Por que é mais apropriado você falar igrejas reformadas? Porque elas estão baseadas em Calvino, mas acontece que os sucessores de Calvino ensinaram muita coisa que não é Calvino que fala aquilo, é ele que apresentou uma interpretação. Então, e não é só isso, né? Não é só nas institutas da religião cristã, essa interpretação que essas igrejas são fundamentadas, embora sejam também, mas também nos catecismos e nas interpretações de novos teólogos, porque a Igreja Reformada ela teve muitos grandes teólogos, né? Mas, de qualquer maneira, então, a gente chama academicamente, né? Você que está fazendo aí o curso de doutorado, você não deve simplesmente, né, igreja calvinista. Não, não tem igreja calvinista, é igrejas reformadas. Claro que tem a influência de Calvino, de João Calvino, os escritos de João Calvino são a base dessas igrejas. Mas outros escritos, mesmo os de Calvino, foram, em muitos aspectos, adaptados e modificados. Então não dá para falar que é simplesmente uma igreja calvinista. Eu ouço muito isso, o pessoal fala, né, você é calvinista para cá, calvinista. Outra coisa, as pessoas acham que calvinismo simplesmente é a predestinação, né? Associar o calvinismo à predestinação. Não é isso, isso é um dos aspectos, talvez, onde está assentado as grandes doutrinas do calvinismo, mas não é só isso. Né? Tem muito mais coisas, né, que precisam ser levadas em consideração. Eu, particularmente, e também a academia aponta para isso. O correto é chamar de igrejas reformadas e não calvinistas, né? Então, a base das igrejas reformadas são as institutas da religião cristã, né, que é a grande obra escrita por João Calvino, e os catecismos, o catecismo de Heidelberg, por exemplo, né? Então, essa primeira fase que eu disse são as chamadas reformas, a reforma protestante, mas na perspectiva magisterial, que tem a ver com as autoridades. Agora, nós temos também a reforma radical, que falou em reforma radical, o que você pensa? Anabatista. Você vai pensar nos anabatistas, né? E esse termo anabatista se refere ao rebatizado, que é o aspecto mais marcante da prática anabatista, que a ênfase é a confissão de fé pessoal e pública para o indivíduo ser batizado adulto, porque como que ele vai fazer uma confissão pessoal e pública se ele não for adulto? Né? Não tem jeito. Esse movimento surgiu na década de 1520, perto de Zurique, né? E ele surge das reformas de Ulrico Zwinglio em Zurique. Um grupo que a princípio era amigo de Zwinglio, mas perdeu a paciência com o Zwinglio porque eles achavam que o Ulrico Zwinglio estava sendo muito moroso nas mudanças para voltar o cristianismo para a Bíblia, né?
E o grande destaque é o Conrad Grebel. Conrad Grebel ele radicalizou o princípio de só a Bíblia, né? E esse grupo ele desconfiava do governo que tinha contato com as autoridades, que mantinha o batismo infantil e que mantinha a ideia do cristão participar de guerra. Esses eram elementos que a reforma radical não aceitava. A reforma radical desconfiava sempre das autoridades, tinha que batizar, tinha que rebatizar, portanto batizar adulto, eles tinham um sentimento pacifista, né? São coisas presentes no, no anabatismo. Então, as características comuns entre as muitos anabatismos, que também tem muitos, né? Sempre essas expressões são plurais, né? Desconfiança generalizada em relação à autoridade secular, rejeição ao batismo infantil, propriedade coletiva de bens, ênfase ao pacifismo e não pagar ou receber juros, né? Que ele chamava de usura sobre o montante de capital. Então, por esta razão, o movimento anabatista acabou sendo conhecido como a ala radical. Então, eles usam essa expressão, a ala esquerda da reforma. Eles usam até essa ideia, né? Que é a ideia da radicalização, em contraposição à que seria a ala direita da reforma, que seria a magisterial, né? A tradicional. Bom, feito essas considerações, nós temos que pensar também que houve uma reforma na Igreja Católica, né? Esse é um fato também, né? Essa reforma católica aconteceu, então, no seio do catolicismo, tendo como base o Concílio de Trento, de 1545. Foi denominado de Contra-Reforma, mas isso é toda uma discussão acadêmica. Muitos professores de história hoje rejeitam o termo Contra-Reforma. Os professores católicos há muito rejeitam eles não aceitam isso. Os professores católicos ou alguns outros não católicos, mas não são a maioria, mas eles pensam que não se trata de uma contra-reforma, mas de uma reforma católica. Agora, a questão é que essa reforma só se deu por causa da reforma protestante, por isso que é apelidada de contra-reforma, porque foi para combater a reforma, isso é fato, não tem como negar isso. Então, as críticas da reforma protestante foram analisadas. E o catolicismo, então, pegou essas críticas e pôs dar uma resposta para isso, que acabou trazendo a renovação do catolicismo. Porque muita gente não queria sair da igreja. Muita gente tinha aquela doutrina de que só dentro da igreja católica tem salvação. Ele jamais ele sairia da igreja. Mas ele sabia que precisava de uma reforma na igreja. Então muitos acolheram isso como uma renovação do catolicismo. O Concílio de Trento foi o principal componente da reforma católica, que introduziu reformas em relação à conduta do clero, à disciplina eclesiástica, à educação religiosa, reforma das velhas ordens religiosas e a criação de novas ordens, como por exemplo a Companhia de Jesus, muito importante nesse contexto. A explicação dos ensinamentos católicos, né? Porque era uma coisa que a pessoa nem sabia se aquilo era se era fé católica mesmo ou se era o que era. Então, a explicação dos ensinamentos católicos sobre a Bíblia, sobre a tradição, sobre a justificação pela fé, sobre os sacramentos. Então, em consequência da reforma católica, muitos abusos que a princípio, né, estavam por trás das exigências da reforma, tanto oriundas do humanismo como do protestantismo, foram eliminadas. Então, muitos abusos que existiam e que eram denunciados tanto pelos humanistas cristãos como pelos protestantes, de fato, a igreja eliminou da sua prática, né, do seu praxis. E os teólogos fundamentais da reforma protestante esses que nós já falamos, né? Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e João Calvino. O Lutero
1483 a 1546. A formação religiosa dele era agostiniana. Em 1512, ele iniciou como professor de estudos bíblicos da Universidade de Wittenberg. Em 1517, publicou as 95 teses sobre indulgências, né, contra a venda das indulgências, 31 de outubro de 1517. Houve o debate em Leipzig, em 1519, onde ele se firmou com uma reputação como um crítico radical do escolasticismo. O escolasticismo é aquele modelo medieval da escola teológica da igreja, né? Em 1520, ele publicou 3 tratados teológicos fundamentais, realmente obras de estimável valor. Primeiro é o apelo à nobreza cristã, ou melhor, nobreza germânica, que ele pregava então a necessidade de uma reforma na igreja, então o apelo à nobreza germânica. A segunda obra extremamente importante foi o Cativeiro Babilônico da Igreja Cristã, onde ele apresenta a ideia de que o evangelho havia sido tornado cativo da igreja institucional, da igreja medieval. E a igreja medieval havia então aprisionado o evangelho. A igreja se tornara então senhora do evangelho, quando na verdade a igreja deveria ser a serva do evangelho. Então é um livro muito importante. Terceira obra é Da Liberdade do Cristão. Aí ele vai explicar as consequências da doutrina da justificação pela fé para a vida do cristão. Lutero, então, foi um dos mais criativos teólogos, uma das mentes mais brilhantes da sua época, né? Tinha uma capacidade de ironizar, assim, extremamente ácida, né? Suas obras foram produzidas em respostas, na verdade, a algum tipo de controvérsia. Normalmente são respostas ou defesa, né, à sua percepção de igreja reformada. Seus 2 catecismos de 1529 apresentam de maneira sistemática os fundamentos da fé cristã e, sem dúvida alguma, sua teologia teve um impacto enorme na teologia e na verdade, no cotidiano do Ocidente, né? Hoje muita coisa que essa ideia nossa que fala assim, eu quero ter a liberdade de expressão, liberdade de fazer, é uma percepção de Lutero, né? Lutero que falou, né? Quando ele foi questionado para ele abandonar as suas crenças, as suas teses, ele falou, olha, se você me provar pela Bíblia, eu estou disposto a renunciar às minhas ideias. Caso contrário, eu não posso, eu não quero e não devo por uma questão de consciência, né? Então essa ideia da consciência hoje tão presente no mundo ocidental, sem dúvida é uma herança luterana. Outro grande teólogo é o Ulrico Zwinglio, 1584 a 1484 a 1531. Ele é o reformador suíço, com grande interesse pelo programa dos humanistas cristãos, né? Interessante isso. A percepção dele estava ligado então a todo o programa dos humanistas. Isso é importante, que a reforma, depois chamada de reforma calvinista, né? Eu mesmo já falei que é melhor falar igrejas reformadas, mas elas foram muito influenciadas. O próprio Calvino a princípio estudou na Universidade de Paris, né? Que era da escolástica, mas depois ele vai para a Universidade de Orleans, onde ele vai entrar em contato com o pensamento humanista cristão, de Erasmo de Roterdã, né? Então, o caso de Zwinglio, ele teve esse interesse pelo programa dos humanistas cristãos, especialmente de Erasmo de Roterdã. A partir de 1519, ele iniciou
um programa de reforma na cidade de Zurique, com ênfase à reforma ética da igreja. Tá vendo a preocupação? O destaque em sua doutrina, hoje a gente conhece o grande destaque dele ter negado a doutrina eucarística do catolicismo, a grande doutrina eucarística do catolicismo, que é a doutrina da transubstanciação, né? Que eu já falei em outras aulas sobre isso. E, por outro lado, ele negou também a doutrina luterana da Santa Ceia, né? Que eles chamam de Eucaristia, os elementos eucarísticos, da consubstanciação de Lutero. E apresentando, então, que na Eucaristia, o ato da Eucaristia, ele apresenta como um ato celebrado em memória da morte de Cristo. Fazer isso em memória de mim. Que acabou sendo hoje acolhido pelas igrejas evangélicas livres, né? Ulrico Zwingli foi fundamental para o início do processo da reforma na Suíça. E o outro grande nome aqui desses grandes influenciadores da reforma é João Calvino. 1509 a 1564, Calvino foi educado na Universidade de Paris pelo pensamento escolástico e depois então ele foi para a Universidade de Orleans, de tendência de Orleans, da Universidade de Orleans era humanista cristã. Ele era um jovem ainda, né? 25 anos, ele se ligou ao movimento da reforma em Paris, precisou exilar-se, exilou-se em Basileia. Ele esteve, no seu exílio, ele escreveu a teologia sistematizada e ele apresentou os chamados fundamentos da teologia evangélica, justificando-os com base nas Escrituras e defendendo então a reforma da crítica católica. Em 1536 ele publicou, com apenas 6 capítulos, a sua obra principal, que é As Institutas da Religião Cristã. Mas 25 anos depois de toda a sua experiência já em Genebra, ele ampliou e organizou esse material, e a última edição das Institutas da Religião Cristã, em 1559, ela continha 80 capítulos, subdividida em 4 livros. O primeiro livro falando sobre o Deus Criador e a soberania de Deus. O segundo livro sobre a necessidade de salvação do ser humano, de alcançar através da obra redentora de Cristo. O terceiro livro ele vai falar da organização da igreja, e o quarto livro do relacionamento como sociedade, né, do cristão, sociedade. Em 1538, Calvino foi expulso de Genebra e ele acabou indo para Estrasburgo, mas em 1541 Genebra entrou num caos, chamou ele para pôr ordem na cidade. Calvino fez de Genebra o centro de um movimento internacional. Naquele momento, Genebra virou a mais importante cidade, né, protestante da Europa. Bom, o livro vai falar sobre as questões do progresso cruciais da teologia, né? E o grande debate é qual é a fonte correta para a teologia cristã, né? A questão das fontes da teologia. Como que os reformadores pensavam essa questão de fonte? Ora, o lema principal da reforma protestante é o seguinte: sola Scriptura, somente a Bíblia, só as Escrituras. A sola Scriptura, então só a Bíblia. Bom, mas aí que nós temos que entender algumas coisas, porque tem algumas coisas que os reformadores defenderam que não estão na Bíblia. Então como que era só a Bíblia? Bom, aí nós temos que entender, em primeiro lugar, que dogmas cuja base bíblica não pudesse ser demonstrada deviam ser rejeitados, se não rejeitados, facultados, mas não podia ser obrigatório. Então, quando encontrava uma coisa que não tinha na Bíblia, então fala, bom, não tem na Bíblia, mas não traz nenhum prejuízo, então fica livre, né? Ninguém vai ser condenado, não é uma coisa mais obrigatória.
Mas, independentemente disso, a Bíblia tornou-se a base, ela ganhou um espaço público, ela tornou-se assim algo muito incomum, né? Ela virou a regra total de fé, ela passou a ser estudada, analisada, lida, fomentada. Então, no mundo protestante, a Bíblia tornou-se então a grande pedra, né, de análise, de base para a sua fé. Em relação à doutrina da graça, para Lutero, a doutrina da justificação pela fé é através da graça, não das obras, né? Então ele usa pela graça sois salvos por meio da fé. Com Calvino, ele vai falar que a graça está em relação à doutrina da predestinação em vez da justificação. Então já há uma, embora ele vá apoiar a mesma ideia da fé, tudo, mas ele vai avançar para essa ideia da predestinação. A ideia da eleição incondicional passou a ser vista como um breve síntese do caráter imerecido da graça. Então aí entra dentro de uma outra seara, né? Em relação à igreja, os ensinamentos tanto de Calvino como de Lutero, mas especialmente de Calvino, foram fundamentais na organização das igrejas livres, né, das igrejas evangélicas. Mas eu acho que o grande destaque aqui é nós pensarmos sobre a literatura teológica, porque a reforma protestante do século XVI vai levar a um desenvolvimento literário e teológico sem precedentes. A reforma protestante teve consciência sobre a necessidade de comunicação e defesa de suas ideias, o que demorou um pouquinho para outros grupos entenderem, né? E nós temos 3 gêneros literários que foram explorados e trabalhados na reforma. O primeiro são os catecismos, catecismo maior, catecismo menor, então são os catecismos. O segundo, as chamadas profissões de fé ou confissões de fé. E terceiro gênero são das obras de teologia sistemática, sistematização da teologia. E depois dessas questões que nós estamos falando, tanto do século XV até o final do século XVI, até o final do século XVII, nós temos também os movimentos pós-reforma. Aí houve a necessidade de fazer as chamadas não declaração de fé, mas aí a gente usaria os credos. Quais os credos o que seria então uma ortodoxia protestante? Então a necessidade de definir isso. O mesmo irá ocorrer com o catolicismo no Concílio de Trento também, o que é o catolicismo, quais são os conceitos, etc. Então isso vai ocorrer também no mundo protestante. Nós vamos ter algo muito particular da língua inglesa, o chamado puritanismo, algo porque o contexto histórico vai criar isso, né? Lembrando que foi o rei que fez a reforma na Inglaterra, e isso tudo irá criar, então, situações específicas, e o puritanismo é algo que surge dentro desse contexto histórico. E em resposta ao racionalismo, ao não experiencialismo, irá surgir a partir de 1675 com Philip Jacob Spener, os anseios piedosos, né? o desejo do experiencialismo, que é o pietismo, né? Então, essas são as questões apresentadas nessa terceira parte do livro do Alistair McGrath. Tem muitos detalhes, né? E é claro que em 50 minutos, 60 minutos não dá para a gente falar sobre todos esses assuntos, mas assim, de uma maneira bem tranquila, nós estamos assim pensando, analisando algumas questões do que ele apresentou na sua obra. Então, com essa aula de número 6, nós estaríamos fechando a terceira parte, ou melhor, a terceira subdivisão, o tópico da primeira parte do livro
Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, do Alistair McGrath. Finalizando aqui a página de número 121. Grande abraço, fique na paz do Senhor.